Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber Felipe Kaiser, formado em administração em 2011. E sabe por que que nossa conversa está sendo online? Porque Felipe mora na França, meu povo. Felipe, me encontrei recentemente com ele na FEAC e eu tomei um susto com a história de vida que o Felipe acumulou desde 2011, quando se formou em administração. E agora vai compartilhar com a gente. Felipe, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do projeto Experiências Inspiradoras. Eu que agradeço, professora Cláudia Muhammad. É um prazer estar aqui, me sinto muito honrado de poder participar desse projeto de extensão de uma professora que para mim foi tão inspiradora durante toda a graduação e nessa semana também, que é a semana onde foi comemorado o Dia do Professor. Então, eu gostaria de começar parabenizando e agradecendo a todos e todas as professoras, professores e professoras, assim como, em especial, o grupo docente da FEACS, da UFC. Tive professores, professoras que foram para mim fontes de inspiração e de aprendizado enorme, e eu guardo até hoje os nomes. Não vou mencionar porque são tantos, né? Mas é isso. Muito obrigado. Que Estarei à agradeço. disposição. Nossa, Felipe, eu que agradeço essa homenagem, agradeço também em nome de todos os professores. Felipe, me conta um pouco da tua vida acadêmica na universidade e depois tomou um rumo que eu me assustei quando eu ouvi você me dizer que hoje é professor na área de ciências sociais na França. Como é que isso aconteceu? Eu já estou ansiosa, você vê, né, que eu já estou Sim. misturando as perguntas, mas vamos começar com a fase da universidade para depois a gente entrar nessa fase profissional. Isso, tá bem. Eu entrei na FEACS em administração no ano de 2007, na primeira turma, e durante esse período tive a oportunidade também, através de um programa de mobilidade acadêmica, de fazer um intercâmbio na Espanha. Eu fui para Valladolid na época, passei 10 meses na Espanha, em Valladolid, na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas. E para mim foi uma experiência muito rica, enriquecedora. Eu tive contato com alunos de todo mundo, fui com um grupo de colegas também, de amigos da FEACS. Na FEACS também já era um caldeirão também, porque a gente tinha contato com alunos que vinham de outros países, do Cabo Verde, Guiné-Bissau, mas também da Alemanha. E também o contato com professores, como a professora Cláudia Poambra, claro, que tinha todo um percurso muito rico em outras universidades. Eu lembro do o meu orientador da monografia, o professor Carlos Lázaro também, que passou por outros países, pela Alemanha, e isso ia alimentando o meu desejo de sair, de ir para outros lugares. Eu fui para a Espanha. Depois que eu voltei, terminei minha a graduação em administração. Tive um período em que eu fui para trabalhar na Transnordestina, logística. Passei 2 anos trabalhando na Transnordestina, na Francisco Sá, em Fortaleza. E depois disso, eu decidi entrar no mestrado. Eu fiz o mestrado em administração na Universidade Estadual do Ceará. Fui orientando da professora Ana Silva Rocha Ipiranga. E a partir desses estudos também, dessa vontade que eu já tinha de sair, de viajar, decidi prolongar os meus estudos e fazer um outro mestrado em Ciências Sociais, na França. Durante o processo no mestrado eu fui aceito também, eu já estava com uma vontade de fazer um curso fora e fui aceito em outro mestrado em Ciências Sociais na França, na Universidade Paris 8,
aqui que fica em Saint-Denis. E aí eu vim para cá, eu terminei o mestrado da UES, vim para cá, comecei o outro, e aí tenho dois mestrados, um em administração em Fortaleza, na Estadual do Ceará, além desse em sociologia aqui na Universidade Paris 8. Agora eu já estou há 8 anos aqui, então um pouco mais adaptado do que antes. Mas sinto muita saudade também do Brasil, de Fortaleza. Eu sou do Cariri, do Crato, Ah, então você é do sempre, Cariri. sempre que eu estou no Brasil, eu tento ir visitar meus parentes que estão no Crato. Meus pais vivem em Fortaleza. Por que sociologia? O que lhe deu de, fazendo um mestrado em administração, mudar para sociologia? Isso, então, na época eu já tinha um interesse, uma vontade. Eu participei na época da graduação na FEAX do Núcleo de Estudos Organizacionais, do professor do Cabral, Hum. que também já dialogava, buscava esse diálogo interdisciplinar dentro da área da administração. Isso tudo para mim foi uma experiência muito rica, então eu já pretendia, do mestrado também, essa vontade aflorou, porque eu já possuí leituras mais ligadas ao campo dos estudos organizacionais em diálogo com as ciências sociais, antropologia. Eu realizei uma dissertação de mestrado que teve um campo no Pirambu, em Fortaleza, né? Na comunidade do Pirambu, e a partir de leituras em diálogo com as ciências sociais, a antropologia, e daí eu decidi fazer o outro mestrado e viajar, vir para cá. Acabou que esse mestrado se prolongou, virou um doutorado, e estou até hoje. Agora você está fazendo doutorado. Isso, eu terminei o mestrado. Entrei no doutorado, fiz pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi na República Tcheca. Sobre o que é a sua tese? Eu trabalho sobre o papel de uma organização que é um mercado, um mercado que fica situado na periferia de Praga, que pertence a gestores do Vietnã, porque já existe uma imigração que data da época do mundo soviético, de imigrantes que iam trabalhar na antiga Tchecoslováquia para suprir uma carência de mão de obra, enquanto que a Tchecoslováquia da época exportava produtos tecnológicos, armas, dentro do contexto da Guerra do Vietnã. Com a queda do mundo soviético, do Muro de Berlim, esses migrantes ficaram e começaram a trabalhar no comércio local de roupas, de vestuário, e fundaram alguns mercados, muitos deles situados na região da fronteira com a Alemanha, com a Áustria, mas esse que fica situado na periferia de Praga se chama Mercado de Sapa, um nome que faz referência a uma região do norte do Vietnã, de montanhas. É, e tem a maioria dos trabalhadores que trabalham nesse mercado são imigrantes do Vietnã. Ele serve como um ponto central nesse hub macro-regional formado por outros mercados que também são situados na Alemanha, na Polônia, na Hungria, Eslováquia. Então, eu estudo o papel dessa economia para a formação dessa diáspora vietnamita nesses países, mas também os vínculos que essa economia estabelece com, por exemplo, a dimensão religiosa, com a questão das trocas transacionais entre outros países, as famílias também, que são sustentadas a partir do trabalho de trabalhadores imigrantes, muitas vezes, que estão nesses mercados e que têm que sustentar suas famílias no país. Então, todas essas dinâmicas relacionadas a esse tipo de organização. Interessante que, de alguma forma, você continua ligada a organizações, né? A Uhum, mercados, a isso. comércio, né? Só Uhum. que trazendo esse olhar sociológico, né? Você está na fase de escrita, qual é a previsão de conclusão, de Para o próximo ano, a previsão de conclusão. Para o próximo ano. Então, eu já coletei os meus dados, fiz uma pesquisa considerada de caráter qualitativo a partir de uma etnografia que foi realizada nesse mercado, em outros também. Também fiz pesquisas, coletas de dados no Vietnã.
e já organizei todo esse material e agora eu estou escrevendo os capítulos da tese. Pretendo entregá-la, o documento final, o manuscrito final daqui para o próximo ano e aí defender. A etnografia é uma pesquisa muito bonita. Fez diário de campo, tudo isso. Você levava quantas horas de observação por dia? Ou era 24 horas, chegou a dormir na casa de algum imigrante? Ou como é que foi essa tua Uhum. experiência etnográfica? Sim, foi muito enriquecedora para mim. Eu passei, desde que eu cheguei em Praga, porque também é um espaço que é vinculado a questões como tráfico de drogas, de pessoas, contrabando. Então, a questão do acesso foi uma questão difícil para mim. Isso tomou tempo. Como eu disse, passei 3 anos. Até desses 3 anos, alguns anos foram até encontrar uma porta de entrada para o mercado. E antes de entrar, eu morei, né, na casa de imigrantes vietnamitas durante um tempo, realmente. Comecei a acompanhar as visitas a esse mercado, acompanhado de pessoas que trabalham lá e que frequentam a igreja. Tem um templo budista também que é muito importante para esses imigrantes, então comecei a frequentar esse espaço religioso e depois consegui o acesso, consegui a confiança do meu campo e foi isso, foi com o tempo, durante muito tempo da minha pesquisa, até porque nesse contexto relacionado a questões tão sensíveis, as entrevistas formais não são muito bem vistas, né? Então a gente tem que buscar de outros meios, como a observação participante, as entrevistas formais não são bem aceitas. Então, Porque não traz a espontaneidade da observação, né? isso. Mas você chegou a trabalhar no mercado também? Também trabalhei Mesmo. é, como vendedor em um comércio de alimentos que são importados do Vietnã, de outros países da Ásia. Trabalhei, foi um dos meus debates do começo da pesquisa, como eu iria ter acesso, e depois essas coisas vão aos poucos acontecendo de forma até mágica e você vai se surpreendendo com o seu campo, né? Porque na antropologia também se fala isso, na antropologia das organizações, né, de etnografia, que o campo é soberano, você se deixa tomado e acaba dando um mergulho nessa experiência, sempre também relacionando com a sua vivência, com a sua reflexividade do pesquisador, é uma experiência muito rica. Como que você conseguiu acesso à casa de um vietnamita para morar lá 3 anos? Isso foi através de contatos com um grupo de brasileiros, na época, em Praga, um grupo de brasileiros e uma amiga brasileira tinha morado, ela já sabia da minha pesquisa, então ela me passou o contato, eu também estava procurando algum lugar para ficar. Acabou que essa casa de uma família vietnamita ficava próxima do mercado do meu campo, Incrível, e foi assim, de uma incrível. forma totalmente espontânea. E por que o interesse no vietnamita? O que que lhe inspirou? Na época, eu estava buscando um campo e entrei no doutorado em antropologia. Pedem que a gente tenha um campo de pesquisa normalmente. No meu caso, eu estava fazendo pesquisas na época e vi assim nas minhas leituras que existia essa imigração vietnamita. Eu já tinha interesse, que era algo que me relacionava ao Brasil também, essas pesquisas sobre mercados que eu tinha conduzido durante o meu mestrado, tinha estudado um pouco sobre isso. No mestrado aqui na França também, eu participei de um projeto de pesquisa que estudava o papel desses mercados no tecido urbano aqui na França e no Egito. E isso me chamou a atenção. Para mim era algo, mundos totalmente desconhecidos. De um lado a Tchecoslováquia, a República Tcheca, e do outro o Vietnã. Bacana, fiquei curiosa depois de ler seu trabalho. Não, compartilha, compartilha, vai ser um prazer.
E aí você volta para a França, e como foi começar a dar aula? Uma curiosidade, quando você foi fazer seu segundo mestrado aí na França, você já dominava o francês ou você foi aprender? Como foi? Então, eu fiz o curso de francês na época na Casa de Cultura da UFC e também no CLEC do IFCE, fazia Casa de Cultura, fiz no Poliglota também. Estava dedicado a aprender a língua francesa, estudei com ótimos professores da cultura, passei um teste, inclusive quando você vem para a França, é aceito em um curso de ensino superior, eles exigem que você faça um teste de francês, eu fiz o TCF e obtive uma nota boa, mas depois, quando vim para cá, acabou que caí de paraquedas no mestrado, em um ano, no segundo ano de mestrado, como eles chamam, o M2, o que exige, né, um nível de francês mais avançado, e aí as universidades também oferecem cursos para francês, eu segui esses cursos, mas foi assim, na cara e na coragem, como a gente diz, aprendendo, escrevendo, participando de atividades. Eu trabalhei aqui quando cheguei também, fiz trabalhos assim, eles chamam de trabalhos alimentares, mas como babysitter, em restaurante, cuidando de crianças. Então, isso tudo enriquece o cotidiano, enriquece a nossa aprendizagem também. Aí, quando você entrou no mestrado, aprimorou o francês, como é que veio essa percepção de que você poderia dar aula? Gostou? Você sempre quis ser professor? Como foi que isso aconteceu? Eu, sim, sempre tive interesse, sempre, assim, meus professores, professoras para mim eram, assim, uma inspiração. Durante o meu mestrado na estadual, eu dava aulas que no projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, o projeto 6 de Março, dava aulas de redação para alunos de baixa renda do Maracanaú. E aí, depois que eu vim para a França, eu parei um pouco as atividades, eu estava distante, mas durante a pandemia eu retomei, as aulas estavam sendo realizadas online, e retomei as aulas, as correções de redação desse projeto de extensão da UFC. E depois apareceu a oportunidade de dar aulas na Universidade de Créteil, aqui na França, e para mim foi uma experiência assim muito rica. Eu acredito que eu me encontrei dentro de uma sala de aula. Está sendo uma experiência maravilhosa. Que lindo, Felipe. Felipe, como é a teoria na prática? Como é? Eu nem sei se eu pergunto isso em relação à administração ou em relação às ciências sociais, porque você já transitou por tantas áreas, mas existe algum aspecto que você consegue correlacionar a teoria com a sua prática? Uhum. Sim, eu acho que são coisas assim, eu penso de uma forma bem interdisciplinar, assim, a administração, as ciências sociais, eu vejo como relacionadas, assim, brincadas mesmo, as ciências humanas também, a forma de se pensar. E essa questão da teoria e da prática está bem ligada ao meu trabalho, que eu trabalho com a etnografia, com antropologia, então a teoria, os conceitos, as noções, elas partem muito dessa vivência do cotidiano, dessa vivência. Durante a minha pesquisa, eu, por exemplo, o mercado onde eu realizei a minha etnografia, eu passei 5 meses acompanhando cotidianamente, no dia a dia, o trabalho de imigrantes, de mulheres imigrantes, de homens imigrantes que estão vivendo desse comércio, né, empreendedores imigrantes que vivem do comércio no mercado, e a partir desses dados, a partir desses dados do trabalho de escrita, que a teoria vai se formando a partir. Felipe, para a gente concluir, que conselho você dá a quem ainda está na universidade? Professora, eu lembro de um conselho que você dava durante as aulas, que era, eu sempre lembro, que no final tudo dá certo. E se ainda não deu certo é porque ainda não é o fim, Não chegou o final, né? não chegou o final. Sempre lembro. Então aproveitem esse período, aproveitem
busquem assim mais conhecimento, oportunidades na universidade, através talvez de projetos de mobilidade acadêmica, viagem também, mesmo pelo Brasil. O Brasil é tão grande, maravilhoso, e então é isso. E não se preocupem muito se não deu certo ainda, vai chegar a hora, é porque ainda não chegou a hora, e é isso. Esse é o conselho que eu tenho para dar, um conselho que me foi dado por essa professora, que para mim é uma fonte de inspiração. Obrigada. Então, Fico muito feliz que você lembre isso, que a gente realmente tem que acreditar, né, Felipe? Eu acho que tudo tem sua hora, a hora certinha, desde que você alimente o seu sonho, trabalhe por ele, chega, né, aquilo que você deseja. É o que eu costumo dizer, oportunidade é quando a situação favorável encontra seus pontos fortes, né? Então, você se preparou, estudou francês, fez um mestrado já aqui, dizer, daí para ir para a França, realizar seu sonho de estudar fora, foi, né? Deus provê porque vê que nós estamos prontos, né? Naquele momento de aproveitar aquela oportunidade, né? Porque se você não tem os pontos fortes, é só uma situação favorável, mas ela só vira oportunidade quando a situação favorável encontra os pontos fortes. E é para isso que a gente tem que trabalhar, né? De fortalecer nossas competências. Felipe, muito obrigada, viu? eu que agradeço mais uma vez por esse encontro, e vamos mantendo contato. Que bom. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.